Então hoje eu falo sobre operador de caldeira. A parte de legislação, a parte de função, que é exatamente a operação desse profissional junto ao equipamento chamado caldeira, que é um equipamento de risco, que corre o risco da explosão numa visão de percepção do risco. O risco da caldeira é explodir, desde que a pressão interna da caldeira supere a PMTA. Então, senhores, feito essa introdução, nós vamos falar então da parte de legislação. Então, a primeira pergunta é: quem pode ser operador de caldeira? O operador de caldeira é aquele profissional que a norma exige que ele tenha a formação básica do ensino médio completo, que apresente a declaração que tem o ensino médio. Ele já pode fazer o treinamento de capacitação, que nós chamamos de NR13, segurança na operação de caldeiras. Então é um treinamento de 40 horas, aonde ao longo desse treinamento, esse treinando vai receber informações que diz respeito tanto da legislação como da operação, e no meu caso, como posso dizer que sou PLH, profissional habilitado em caldeiras, com conhecimento da parte de projetos, instalação, operação, manutenção e inspeção em caldeira. Nessa oportunidade, eu trabalho a caldeira desde a montagem, a instalação, orientando de tudo como acontece, assim como mostrando para esse operador a parte de operação, que vai ser a nossa conversa seguinte. Então, os senhores já tomaram conhecimento que a caldeira é um equipamento de risco, que pode sim explodir, desde que a pressão interna da caldeira supere a PMTA, pressão máxima de trabalho admissível. Então, uma outra pergunta é: por que o operador de caldeira tem que ter no mínimo o básico de ensino médio? É para que esse profissional consiga entender o que o inspetor de caldeira, o instrutor que está passando o treinamento, ele consiga entender o que ele fala. Porque caldeira, na sua construção, envolve muitas ciências, como posso falar metalurgia, posso falar resistência dos materiais, termodinâmica, mecânica dos fluidos, mesmo a parte de automação, que é a parte de controle da instrumentação que os senhores
na sequência eu vou explicar, que é exatamente a instrumentação aonde visualiza, que só informa os valores de pressão, os valores de temperatura, mas tem instrumentos de controle, tem instrumentos de segurança. Então, a caldeira envolve muitas disciplinas. Como eu falei, mecânica dos fluidos, transmissão de calor, termodinâmica. Então, é necessário que esse profissional domine os conceitos e entenda o que o instrutor está falando. Por isso também cabe a esse instrutor falar numa linguagem entendível. Eu estou aqui justificando por que o operador de caldeira tem que ter o ensino médio. Então vai chegar uma hora que eu vou explicar para ele como acontece a pressão interna no interior da caldeira. Então eu vou dizer para ele que a água, que deve se manter no nível constante no interior da caldeira, aonde ele vai visualizar pelo que nós chamamos visor da garrafa de nível. Essa água, ela vai entrar no estado de ebulição, porque eu estou aqui fazendo referência a uma caldeira flamo tubular, aonde os gases quentes circulam no interior dos tubos, e esses tubos estão mergulhados dentro d'água. Então, por dentro dos tubos passam os gases quentes que são gerados lá na queima do combustível no interior da fornalha. Então, esses gases quentes que traz o calor, que é a energia térmica, essa energia vai agora atravessar a parede do tubo e aquecer a água. E essa água virá então sair do estado líquido para o estado gasoso, que é o primeiro vapor da caldeira, que nós chamamos vapor saturado. Claro que esse vapor, em outras caldeiras, como no caso de caldeiras que trabalham com geração de energia elétrica, esse vapor ainda vai passar por superaquecedores, aonde esses superaquecedores vão aquecer esse vapor, secar, retirar a umidade. A relação de umidade que existe no vapor, nós chamamos título. Muito bem. Então, aí é que vai surgir o que nós chamamos de pressão interna da caldeira. Então, essa pressão interna é exatamente o resultado desse vapor que foi gerado exatamente no ambiente interno da caldeira, que nós chamamos câmara de vapor. Então, esse vapor, ele tende a expandir-se. Como ele está preso na câmara de vapor, então aumenta a pressão interna. E essa pressão interna não pode superar a PMTA. Por isso é que nós colocamos os instrumentos de segurança, que são pelo menos 2 válvulas de segurança, para que isso não aconteça. Aí a válvula vai abrir, expurgando esse vapor. Mas eu falei já de um outro conceito, PMTA, que quer dizer pressão máxima de trabalho admissível.
que já tem a ver com a tensão admissível do material que foi fabricado a caldeira e a espessura da chapa. Então, eu estou aqui dando prova que o profissional tem que ter pelo menos um nível médio para entender essa linguagem. Uma empresa disse: não, então eu vou colocar aqui para operar minha caldeira, doutor. É uma crítica que eu nem levo em consideração, porque ele tem lá os motivos dele, tá certo? Mas em termos de legislação e em termos de praticidade, não se pode colocar qualquer pessoa para operar a caldeira. Existem absurdos de algumas empresas lá, profissionais de outra área, operando a caldeira sem ter passado pelo o que exige a legislação, que a primeira exigência é exatamente que ele passe pelo um treinamento de NR3 Segurança na Operação de Caldeiras, que tem uma duração de 40 horas e mais. Depois ele vai ter que fazer um estágio supervisionado, que dependendo da caldeira, da categoria da caldeira, partindo do princípio que seja uma caldeira de categoria B, é 60 horas. Mas em outras categorias, esse número de horas pode inclusive aumentar. Então, já pela legislação, já observamos que ele tem que ter o treinamento de NR3 Segurança na Operação de Caldeiras. Depois ele vai ter que passar pelo estágio supervisionado e que ele tem que ter a formação básica do primeiro grau, que é para ele poder entender essa linguagem que um instrutor está falando, está apresentando o equipamento, que é exatamente as ciências que possibilitaram a construção da caldeira. Também aproveitando, nessa mesma legislação, quando ele estiver fazendo o estágio supervisionado, o instrutor passa tarefas documentadas para esse profissional e fica na disponibilidade para tirar dúvidas e para situar esse profissional que está iniciando nessa caldeira e que lhe dá segurança. Agora vem uma outra pergunta. Então nós temos o melhor operador de caldeira do mundo. Ele viajou da China. Nós sabemos que a China é um lugar muito longe, porque existe um ditado popular de quando nós não gostamos de uma pessoa, mandamos ele para a China. Tá claro, e tá bem didático isso que eu estou falando para os senhores, né? Quando você não gostar de uma pessoa, não diga o nome feio dele com ele, não. Mande ele para a China. Muito bem. Então esse operador chega aqui em plena cidade de Sobral. Ele não pode operar a caldeira, diria assim, 100%. Ele pode operar a caldeira, mas a caldeira é categoria B. Ele vai operar a caldeira supervisionado. E pode ser a caldeira, tá certo? Que ele conheça muito bem, mas está em outro ambiente, é uma outra situação. Ele tem que passar pelo estágio supervisionado. Concluído essa parte, pronto, ele recebe a declaração do instrutor, dando ciência que ele fez o treinamento NR3 Segurança na Operação de Caldeiras e fez o estágio supervisionado naquela caldeira.
Ainda tratando de legislação, para você ver como é importante a importância do operador de caldeira. Quando essa caldeira passar pela inspeção de segurança, os senhores sabem que a caldeira tem 3 inspeções de segurança. A primeira inspeção de segurança é o que nós chamamos de inspeção de segurança inicial. Depois que ela é fabricada, lá no fim do mundo, depois da China, quando ela chegar aqui em Sobral, ela vai passar pela uma inspeção de segurança inicial. Muito bem. E aonde é que está a participação do operador da caldeira nisso? Bom, no final da inspeção de segurança inicial, senhores, esse instrutor, esse inspetor que está inspecionando a caldeira, tem que dizer a condição operacional da caldeira, se ela pode operar ou não. Se ela tem alguma tarefa, se ela tem alguma melhoria a ser feita, se ela tem alguma correção a ser feita, é da responsabilidade desse instrutor exatamente fazer essa informação no registro de segurança da caldeira. Porque os senhores sabem que a caldeira, ela tem que estar documentada, ela tem que ter prontuário, ela tem que ter registro de segurança, ela tem que ter o teste hidrostático de fabricação, ela tem que ter o relatório de inspeção de segurança, ela tem que ter a documentação, os certificados de recalibração ou calibração das PSVs, que nós chamamos válvulas de segurança. E depois que ele redigir logo para dar o startup na caldeira, o operador da caldeira também assina o livro de registro de segurança da caldeira. Exatamente como prova, como quem presenciou a inspeção de segurança da caldeira. Agora, há necessidade dos gestores, da direção da empresa, entender isso. Então, se um inspetor de caldeira vai inspecionar a caldeira, tem que estar lá presente o operador da caldeira. E mais, os técnicos, os profissionais que ele autorizou para intervir na caldeira, porque não é qualquer um profissional que pode intervir na caldeira, dependendo do nível do serviço. Então, toda aquela equipe que está ali, assessorando o inspetor da caldeira, é autorizado por ele. Inclusive participa o pessoal da manutenção, o pessoal da segurança do trabalho, e esses profissionais, no meu caso, que tiverem o registro no Conselho de Classe, no CREA, por força de norma, eu oriento a assinar o relatório de inspeção de segurança da caldeira, que não é entregue logo. O relatório de inspeção de segurança da caldeira, ele é entregue às vezes até com 90 dias após a inspeção de segurança. Então esses profissionais também assinam. Bom, já que nós falamos da legislação do operador, os senhores estão cientes das exigências de legislação para o operador.
Agora nós vamos falar da operação. E a pergunta é, o que faz o operador na caldeira? Claro, ele opera sim a caldeira. Então ele é exatamente que vai visualizar as pressões que estão aparecendo lá no manômetro. E ele está fazendo uma leitura de pressão manométrica. Ele, pelo curso, ele aprendeu que pressão absoluta é pressão manométrica mais a pressão atmosférica. São conceitos que ele aprendeu lá no treinamento de formação. Então, ele sabe qual é a pressão operacional da caldeira. Senhores, é responsabilidade da produção falar, mas com base tecnológica. Não é porque eu quero que chegue lá no processo industrial 8 kgf por centímetro quadrado, não. E também é necessário que eles digam qual é a vazão de vapor para que o equipamento dele possa funcionar. Isso é de uma responsabilidade muito grande. Eu tenho observado que a maioria das empresas não entendem isso. Os senhores proprietários de caldeira, gestores de manutenção, quando comprarem a caldeira, os senhores procurem saber o que é que o processo dos senhores precisam em termos de pressão operacional e vazão de vapor, porque o operador da caldeira ele vai monitorar esses valores. Ele vai estar sempre observando lá o manômetro. Ele tem que entender a leitura do manômetro. O manômetro, senhores, muita gente pensa que sabe ler o manômetro. Não sabe. O manômetro tem normalmente duas escalas. Uma escala externa e uma escala interna. Normalmente a escala externa é uma escala que está lá em kgf por centímetros quadrado. E a interna pode estar numa literatura de uma língua estrangeira, PSI, que traduzindo é libras por polegada quadrada. Ou pode trazer internamente uma unidade internacional que representa a pressão, que é quilopascal. Então eu estou dizendo essas unidades de pressão para quem está me ouvindo entender a importância do entendimento do conceito de pressão, que é uma unidade de força por área. Assim saber diferenciar que kg é massa, por isso kg por hora é uma vazão, é um fluxo de vapor que está seguindo para o processo industrial. Já a pressão é kgf por centímetros quadrado. Claro que existem outras unidades equivalentes. Então, é da responsabilidade do nosso operador estar monitorando essas variáveis. Claro, ele também muitas vezes está observando, a caldeira traz um termômetro, né? A caldeira tem lá a garrafa de nível, aonde aí já é um instrumento de controle que trabalha concomitantemente com os relés de nível para ligar e desligar a bomba, de forma que o nível d'água no interior da caldeira se mantenha constante e essa água que está entrando vai se transformando em vapor. Concomitantemente, é o vapor que está sendo mandado
para o processo industrial, seja ele de aquecimento, seja ele de geração de energia elétrica, seja ele para transporte, que é um outro assunto que nós podemos falar depois. Então, o operador, ele tem o seu posto de trabalho. É exatamente, dentro de uma linguagem direta, não é só no pé da caldeira, mas eles têm que estar ligado visualmente e aqui a audição. Por quê, engenheiro Vilmar? Porque ele, visualizando o visor de líquido que está na garrafa de nível, eu já tenho orientado aonde eu passo nas caldeiras que coloquem, que façam a marca lá no visor de nível, aonde liga bomba, desliga bomba e entra em alarme de nível crítico. Então ele tem que monitorar, porque se ele observar que baixou a água do nível do interior da caldeira abaixo do nível liga bomba e a bomba não entrou, tem alguma coisa errada. Ele já pode tomar a iniciativa de tentar ver o que está acontecendo. E se a coisa continuar piorando, vai alarmar o nível crítico. Aí ele vai ter que saber operar o injetor da caldeira, que é para aproveitar ainda o vapor que tem no interior da caldeira, para fazer com que esse injetor substitua as bombas que pararam por algum motivo. Então, meus amigos, não é tão simples como muita gente, como muito proprietário de caldeira olha para a caldeira, não percebe a importância da caldeira, não consegue entender que o produto final dele está saindo porque ele tem vapor disponibilizado. Então, nessa hora, o nosso operador de caldeira vai ter que acudir a caldeira para que ela não entre em superaquecimento. Porque quando eu estava falando para esse operador, eu disse que a PMTA tem a ver com a tensão admissível do material. Os senhores lembram? Mas uma chapa superaquecida, a tensão admissível dessa chapa cai. Então, a PMTA, que é em função, o cálculo dela da tensão admissível, não é mais. Então a pressão interna supera a PMTA e a caldeira pode explodir, sim, senhores. E o primeiro que vai embora é exatamente o operador de caldeira. E mais quem esteja próximo dele. Então vai ter envolvimento com pelo menos 4 ciclos. O mais importante deles é a integridade pessoal. É uma vida que se pode perder. Em seguida tem a máquina. Eu tenho dito, ou o operador quebra a máquina, ou a máquina quebra o operador. Mas a máquina parando, por perca, o dono da empresa perdeu o equipamento. A caldeira parando, ele vai perder a produção. E dependendo do nível de ocorrência, essa caldeira pode ser tão crítico que pode ter agravantes até com o meio ambiente. E mais, a legislação, às vezes eu critico a legislação por ela ser muitas vezes branda. A caldeira, muitas vezes a gente libera a caldeira porque ela não tem nenhum impedimento estrutural. Mas ela está lá com um problema, o lavador de gás está inoperante, tá certo? A fumaça, não tendo lavador de gás, a fumaça não está sendo tratada. Então o que eu aconselho é que uma caldeira tenha sempre o
ciclone, que é para acessar o grosso da fumaça, o seu lavador de gás, que é exatamente para o ciclone tira o grosso. E o nosso amigo lavador de gás, aquela fuligem, ele lava. Agora vocês não podem estar inventando, não. Vocês mandem uma empresa que tenha um projeto definido para fazer esses equipamentos. Outra coisa, e que façam medições de ambientais, verificando as taxas de CO2, as taxas de CO2, as taxas de NO2, as taxas de CO, as taxas de NO, o particulado. Eu falei em termos de siglas, exatamente para outra vez mostrar para os senhores que o operador de caldeira não pode ser analfabeto. SO2 quer dizer, esse SO2 quer dizer dióxido de enxofre. Esse NO2 quer dizer dióxido nitroso. Esse CO2 é o dióxido de carbono. O CO é o monóxido de carbono, o NO é o óxido nitroso. Ainda tem o particulado. E a caldeira tem que passar realmente por medições ambientais. O operador tem que entender essa importância, ele tem que monitorar lá a coloração da chama que está saindo lá no chaminé. Bom, senhores, é uma explicação clara. Gostaria de fechar com uma pergunta: e onde deve estar o operador de caldeira? Aonde existe a caldeira, para ele operar, ele autorizado, todo documentado, ele não pode ter desvio de função. Não, mas o operador vai fazer um serviço. Não, a função dele é exatamente monitorar as informações que mostra os equipamentos da caldeira. Se a caldeira não for totalmente automatizada, e mesmo que ela for totalmente automatizada, ele ainda tem que visualizar. Não dispensa a presença do operador. Por exemplo, é um exemplo que eu sempre cito. Quando ele deve alimentar de combustível lenha na fornalha? O senhor já deve ter observado que eu falei em pressão operacional. Então a pressão operacional é a pressão que o processo industrial está precisando para produzir lá o seu produto. Então, vamos supor que é 8 kgf por centímetro quadrado. Verdadeiramente, né? Tecnicamente informado. Porque o pessoal da produção e nem a direção da empresa pode chutar isso na marra, não. Quem forneceu as máquinas para os senhores tem por obrigação informar para o cliente que comprou qual é a pressão e a vazão que vai precisar lá que essa caldeira atende. Muito bem. Então a pressão operacional é 8 kgf por centímetro quadrado. Bom, se ele olhar para o manômetro e estiver acima de 8, ele visualizou que está acima de 8. Então, meus amigos, o exaustor é para estar parado. Porque nessa hora não é preciso jogar mais oxigênio lá ou ar dentro da fornalha para ajudar a combustão. Porque o que tem lá dentro, em cima da grelha da fornalha, está queimando. Agora vai chegar uma hora que há uma tendência dessa pressão operacional ser ameaçada. Quando nós projetamos, se a pressão for 8 operacional e a pressão está baixando para
9, já está em 8,5, aí se liga o exaustor automaticamente. Então nessa hora o operador tem que colocar lenha na fornalha, que é para a pressão subir. Exatamente, vai subindo, porque lá no interior da fábrica pode estar aumentando o consumo. Então a pressão está sendo muito solicitada lá para dentro, porque consumindo muito vapor ou está entrando muitas máquinas. Então a puxada de vapor é grande. Então nós temos que produzir mais vapor, mais lenha e mais oxigênio lá dentro, que é exatamente a função do exaustor, colocar oxigênio lá dentro, que é o carburante, que é para se ter mais combustão, mais geração de gases quentes. Muito bem, mais vapor lá na câmara de vapor, a pressão interna vai aumentando e chega uma hora que ela se aproxima da abertura da primeira válvula. Aí não é preciso mais. Se a válvula é para abrir com, vamos supor, com 10, quando chegar 9,5, já desliga o exaustor. Porque eu tenho observado que muitas empresas ficam de uma vez por outra a válvula de segurança, a primeira válvula está abrindo. E outra coisa, os senhores operadores não podem estar entupindo a fornalha de lenha. Então os senhores têm que estar monitorando lá o manômetro, monitorando a combustão, olhando no visor da fornalha como está a combustão no interior da fornalha, fazer a limpeza da grelha, olhar para a fumaça do chaminé. E o posto de trabalho dos senhores é onde tenha a presença do vapor. Mas o ponto de encontro e, diria assim, o posto de trabalho desse operador é exatamente próximo à caldeira, para ele estar visualizando e ouvindo, mesmo que a caldeira seja automatizada. Então fica essa orientação, fica essa informação, e gostaria aqui de reconhecer a importância do operador de caldeira na operação de um equipamento desse, que corre o risco de explosão.